Chacinas em São Paulo e Porto Alegre e novo depoimento de médico suspeito de causar morte de bancária no Rio de Janeiro são alguns destaques pelo Brasil. No mundo, você vai ver naufrágios nos Estados Unidos e também na Indonésia. A gente foi conferir a Comic Con em San Diego, na Califórnia. É o maior evento de cultura pop do mundo. Anitta acabou de liberar um clipe gravado em vários países. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. O ex-senador Luiz Estevão é suspeito de ter doado um imóvel para um dos agentes da penitenciária da Papuda em troca de privilégios por lá. Essa informação consta no despacho da juíza que transferiu o ex-parlamentar e também Gedel Vieira Lima para a ala de segurança máxima do presídio em Brasília. Leila Cury relaciona várias regalias que estavam sendo oferecidas a Luiz Estevão. Segundo a juíza, o ex-senador estaria usando uma área antes destinada a detentos idosos como escritório para administrar as empresas dele. A magistrada chama Estevão de dono da Papuda. Em outro trecho, relata a suspeita de que ele doou um imóvel a um agente para manter os privilégios. Estevão não tem prazo para sair do isolamento e a juíza já ordenou que os idosos retornem à ala que ocupavam. Preso desde 2016, o ex-senador cumpre pena de 26 anos por fraude nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, e a mãe dele, Maria de Fátima, já estão no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Mãe e filho foram levados para a penitenciária na tarde desta sexta-feira. Lá devem permanecer por pelo menos 30 dias. Antes, prestaram novos depoimentos na delegacia da Barra da Tijuca. Os investigadores queriam mais informações sobre o procedimento estético que pode ter causado a morte da bancária Lilian Calisto no último domingo, principalmente em relação ao atendimento hospitalar. O boletim médico do Barra D'Or informou que Lilian chegou à unidade em estado grave. A defesa quer uma investigação detalhada. Precisa-se, na realidade, apurar com bastante cautela, né? Se o fato determinante da morte foi em decorrência do procedimento ou em função de algum incidente, uma intercorrência que tenha acontecido no curso do atendimento emergencista. Uma advogada do Conselho Regional de Medicina esteve na delegacia. Segundo o órgão, o médico não tinha autorização para atuar no Rio de Janeiro. 4 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em 2 ataques a tiros na zona norte da capital paulista. O primeiro foi por volta de 1 da manhã nesta avenida. Criminosos passaram de carro e balearam um grupo. Um homem e um menor morreram na hora. Meia hora depois, a 2,5 km de distância, mais disparos e outros 2 mortos. A polícia investiga se os 2 crimes foram praticados pela mesma quadrilha e se tem relação com o tráfico de drogas. Na zona norte de Porto Alegre, uma chacina deixou 7 mortos, entre eles uma mulher grávida de 8 meses. Segundo testemunhas, 3 homens desceram de um carro e atiraram nas vítimas reunidas em frente a uma casa. O crime aconteceu a 300 metros de um batalhão da PM. Ninguém foi preso. Segundo a polícia, as vítimas tinham antecedentes criminais. Vamos falar agora sobre as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, mergulhadores ainda fazem buscas por desaparecidos no lago da cidade de Branson, que fica no estado do Missouri. Mais cedo, pelo menos 18 pessoas morreram no naufrágio de um veículo anfíbio. Nas imagens gravadas com o celular, é possível ver o barco tentando enfrentar as fortes ondas do lago Table Rock no momento do acidente. O vento chegou a 90 km por hora. Assim que embarcamos, ficou com muito vento e a tempestade começou. Uma passageira que estava em uma outra embarcação fez este vídeo e afirmou, enquanto gravava, que todos ali poderiam morrer. Dos 2 veículos anfíbios que estavam na água, apenas um retornou à terra. O outro, com 31 pessoas a bordo, virou e afundou em uma parte do lago que possui 24 metros de profundidade. O motorista e 16 passageiros morreram. As vítimas tinham entre 1 e 70 anos de idade. A região já estava com alerta para fortes ventos e tempestades desde o início da tarde. E o próprio dono da empresa que opera o barco afirmou que o veículo não deveria estar na água naquele momento. Ele não soube informar
se os passageiros usavam coletes salva-vidas. O governador do estado de Missouri, onde ocorreu o acidente, disse que ainda é cedo para afirmar o motivo do barco ter afundado. Veículos anfíbios como este são comuns em cidades turísticas dos Estados Unidos. Eles foram desenvolvidos na época da Segunda Guerra Mundial e funcionam tanto na água quanto em terra. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. E aí, infelizmente, na Indonésia, um outro naufrágio, dessa vez de um barco veleiro, causou a morte de pelo menos 7 pescadores. O momento do acidente foi flagrado também, olha aí, dá para ver que o mar estava super agitado. A embarcação virou com 21 pessoas a bordo. 12 homens foram resgatados e outros 2 ainda estão desaparecidos. Um homem esfaqueou 14 pessoas dentro de um ônibus na cidade de Lübeck, na Alemanha. 2 vítimas estão em estado grave. O autor do ataque, um alemão de 34 anos, de origem iraniana, foi preso. A motivação do crime ainda é investigada. Autoridades descartaram a hipótese de terrorismo. Mais uma sexta-feira de protestos na faixa de Gaza. Manifestantes palestinos atiraram contra o exército de Israel, que respondeu com bombardeios aéreos. Um soldado israelense morreu, além de 3 integrantes do Hamas e um civil. Pelo menos 120 palestinos ficaram feridos. Uma série de tornados atingiu 3 cidades do estado americano de Iowa. Marshallton foi a mais afetada. Dezenas de casas ficaram destruídas e um hospital precisou ser evacuado. Imagens feitas por um drone mostram o tamanho da destruição. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas e milhares de moradores sem energia elétrica. O Ministério da Cultura da Tailândia anunciou a criação de uma comissão especial para supervisionar as gravações de filmes sobre o resgate na caverna de Thang Luang. Autoridades do país devem controlar como os 12 meninos e o técnico do javali selvagem serão retratados. A alegação do órgão é que as crianças podem sofrer vários traumas ao relembrar o caso. Pelo menos 2 cineastas de Hollywood já estão lá na região pegando relatos de testemunhas para levar a história aos cinemas. Star Trek Discovery está de volta. A segunda temporada foi confirmada nesta sexta durante a Comic Con. No vídeo, os tripulantes da nave recebem um sinal vindo da USS Enterprise e precisam descobrir se é uma armadilha ou um pedido de socorro. Spock também foi confirmado na nova fase que chega em janeiro do ano que vem. Segunda temporada de Punho de Ferro também está aí. Nesse primeiro vídeo, Danny Rand tem a missão de proteger a cidade de Nova York. Um poderoso vilão, craque no Kung Fu, será mais um desafio. O lançamento é em 7 de setembro. If you won't put this war to rest, then I'll find a way. E o nosso correspondente Fábio Borges foi até a Comic Con em San Diego, para a Califórnia, e conferir ali o que estava rolando nesse que é o maior evento de cultura pop do mundo. A Comic Con é o carnaval dos nerds. Nesta época do ano, San Diego fica muito mais movimentada, divertida e protegida por uma legião de super-heróis. É uma tradição. Desde 1970, a cidade de San Diego cedia a Comic Con. O primeiro evento contou com a presença de 300 pessoas, que se reuniram para celebrar a arte das revistas em quadrinhos. Com o passar dos anos, foram inseridas novidades relacionadas a filmes, videogames e séries de TV. A Comic Con, então, passou a atrair milhares de pessoas e se tornou o maior evento de cultura pop do mundo. Este ano, cerca de 150 mil pessoas devem passar por esses corredores, lotados de produtos. E no meio desta multidão, muita gente capricha no visual. A caracterização de personagens por meio de fantasias tem nome: cosplay. Aqui, o visitante pode ser quem quiser: Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Só não há espaço para o preconceito.
É o que diz este jovem, fantasiado de princesa Ariel. Meninos também podem ser princesas. E que tal vestir uma fantasia que foi usada por astros do cinema? Essa é uma amostra das peças que serão leiloadas em Londres. O uniforme usado por Christopher Reeve nos filmes Superman 1 e 2 deve ser arrematado por cerca de R$400 mil. O chicote e o chapéu usados por Harrison Ford nos filmes Indiana Jones têm um valor estimado equivalente a R$2 milhões. E quanto você pagaria pela jaqueta do Han Solo, personagem clássico da saga Star Wars? A peça, que foi usada por Harrison Ford, pode ser vendida por até R$5,3 milhões. Esta coleção é uma pequena parte dos 600 itens que iremos leiloar em setembro em Londres e também pela internet. Você pode fazer seu lance de qualquer parte do mundo. A Comic Con é muito mais do que um mega shopping de produtos relacionados à cultura geek. O evento também tem centenas de palestras, com a divulgação de novidades. Entre os destaques das séries de TV, foi apresentado o elenco da 11ª temporada de Doctor Who, seriado que está no ar desde 1963. Jodie Whittaker será a primeira mulher a interpretar o icônico médico. Os fãs também assistiram em primeira mão imagens da próxima temporada de The Walking Dead, a aclamada série sobre um apocalipse de zumbis. Também foi revelado um trailer sobre os 12 novos capítulos da série de animação Star Wars: The Clone Wars. A editora de quadrinhos DC apresentou o trailer da série Novos Titãs. O destaque é o super-herói Robin, o parceiro do Batman. A Comic Con é realizada até este domingo. Fábio Borges, de San Diego, para o Leitura Dinâmica. E tem mais, o trailer do tão aguardado filme Vidro também foi divulgado lá na Comic. O longa dá sequência a Corpo Fechado e Fragmentado. E dessa vez, David Dunn, vivido por Bruce Willis, vai tentar impedir as ações de Kevin na pele de James McAvoy. Nessa missão aí, ele vai cruzar a rota do Sr. Vidro, que é o Samuel L. Jackson, arqui-inimigo no filme Corpo Fechado. O lançamento está previsto para janeiro de 2019. Extraordinary IQ. Nesta sexta, a morte de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, completou 1 ano. E a banda publicou uma homenagem ao amigo. Os integrantes disseram o seguinte, entre aspas, a perda foi uma mistura surreal de sofrimento, coração partido, rejeição e reconhecimento, fecha aspas, e que a alegria e a ternura do cantor ficarão marcadas para sempre na vida dos companheiros. O músico foi encontrado morto aos 41 anos, em casa na Califórnia, Estados Unidos, após cometer suicídio. A banda Imagine Dragons tocou o novo single Natural num programa de TV americano. A canção é o primeiro trabalho desde o álbum Evolve de 2017. Sem previsão ainda para um próximo disco, tudo indica que Natural foi uma produção avulsa. O diretor dos 2 primeiros filmes da série Guardiões da Galáxia foi demitido pela Disney. Olha só por quê. Comentários sobre pedofilia. James Gunn está fora, portanto, da produção do terceiro longa, que tinha estreia prevista para 2020. A polêmica envolve postagens antigas do cineasta. Numa delas, James afirmou que gostava quando menininhos o tocavam em seu lugar esquisito. O presidente da Disney, Alan Horn, disse que as publicações eram indefensáveis. James Gunn afirmou que se arrepende muito, tentou até se explicar ali. Disse o seguinte, entre aspas, minhas palavras de quase uma década atrás eram esforços totalmente fracassados e infelizes para provocar, fecha aspas.
Mais uma jovem promessa do futebol brasileiro foi apresentada num gigante da Europa. Vinícius Júnior vestiu a camisa do Real Madrid e pisou no Santiago Bernabéu pela primeira vez. Ronaldo Fenômeno, ídolo merengue, acompanhou tudo de perto. O Flamengo, ex-time de Vinícius, pega o Botafogo neste sábado pelo Brasileirão. As duas equipes chegam depois de derrotas aí no meio da semana. Enquanto o Fogão tenta subir na tabela, o Fla quer manter a liderança do campeonato. Sabemos da importância de pontuar nesse jogo, de ganhar esse jogo. A partir de agora não tem muito o que escolher. Às vezes os adversários vão ser, independente da posição, eu acho que vai ser difícil da mesma maneira. E no sábado também tem clássico paulista, São Paulo e Corinthians. O tricolor tem desfalques importantes, afinal machucado, Jusilei não joga. O Everton e o Sidão estão suspensos. Agora do lado corintiano, a baixa é Roger, com uma lesão no tornozelo esquerdo. Mas tem reforço na área. O Douglas, ex-fluminense, treinou e está relacionado. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, ou seja, Morumbi lotado. A pressão ela sempre vai existir de ambos os lados e tenho certeza que será um grande jogo. Para quem está com saudade da Copa do Mundo, vamos relembrar então a final entre França e Croácia, só que de uma forma fofinha. Com os uniformes das seleções finalistas, garotos de uma escolinha de futebol da Rússia reproduziram os lances da decisão. Olha o gol contra de Mandzukic. E o que dizer do golaço de empate de Perisic? E por falar no Perisic, ele cometeu pênalti interpretado assim pelos meninos. E o juizinho solicitou o árbitro de vídeo para ter certeza da penalidade. Depois da cobrança, rolou até a tradicional comemoração de Griezmann. Os gols de Pogba e de Mbappé também ficaram parecidos. Ah, não esqueceram da falha do goleirão francês Lloris. Eles são verdadeiros campeões na arte da interpretação. O número de empregos formais no Brasil voltou a cair no mês de junho, depois de 5 meses em que as contratações superaram as demissões. O saldo no mês passado ficou negativo, com 661 vagas a menos. O Partido Democrático Trabalhista oficializou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. É a terceira vez que o ex-governador do Ceará e ex-prefeito de Fortaleza tenta chegar ao Palácio do Planalto. Ciro também foi ministro da Fazenda de FHC, comandou a integração nacional na gestão de Lula e foi deputado federal. Acreditem, o Brasil é um país grande e tem recursos e riquezas suficientes para oferecer uma vida feliz ao nosso povo. A candidatura de Ciro sofreu um revés esta semana. A possibilidade de conseguir o apoio do chamado Centrão, formado por partidos como PP, PR, Democratas e PRB, é cada vez mais remota. A aliança do grupo com o tucano Geraldo Alckmin ganhou força nos últimos dias e está praticamente certa. A sexta-feira foi de lançamento de candidatura também no PSC. O escolhido para concorrer à presidência foi o economista e ex-presidente do IBGE e do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Nós vamos, então, chamar especialistas que já estão trabalhando nesse momento e onde vão estar capítulos importantes como a simplificação tributária radical, para que o brasileiro possa começar a respirar. As convenções partidárias vão até o dia 5 de agosto. O registro das candidaturas deve ser feito até o dia 15 do mês que vem. E o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, lançou agora à noite a chapa para a corrida ao Planalto também. A socióloga e ex-militante petista Vera Lúcia é a candidata à presidência. Concorre a vice o professor e militante do movimento negro Hertz Dias. Mudando agora de assunto, a Billboard divulgou a lista dos 50 músicos mais bem pagos do ano nos Estados Unidos. Roda aí. O 10º colocado foi a banda Coldplay, que embolsou 26 milhões e meio de dólares. À frente está Roger Waters, que ganhou 27 milhões e 200 mil dólares no último ano.
Os astros do Guns N' Roses entraram em 8º lugar no ranking com quase 28 milhões de dólares. O rei do pop, Billy Joel e Lady Gaga também estão na lista, com ganhos na faixa dos 29 milhões. Claro que o cantor Ed Sheeran, que tem dominado o topo das paradas no mundo, não ficaria de fora. O ruivinho entra com seus 31 milhões e 300 mil, seguido por Bruno Mars com 40 milhões e 700 mil dólares. Acha muito? Calma, que agora vem os 3 primeiros. Metallica é a terceira banda com 43 milhões e 200 mil dólares. Em segundo, o músico country Garth Brooks com 52 milhões e 200 mil. Já no topo do ranking, U2 com seus 54 milhões e 400 mil dólares. Tá bom ou quer mais? A lista 2018 Money Makers se restringe apenas ao ganho da indústria musical. Ao todo foram 24 artistas do rock, 9 do pop, 9 de country e 8 de R&B e hip hop. A agenda cultural tem patrocínio do Banco do Brasil, o banco que sempre apoia a cultura brasileira. O espetáculo A Visita da Velha Senhora terá as últimas 2 apresentações em Brasília neste fim de semana. O roteiro expõe a fragilidade dos valores morais e as noções de justiça quando o assunto é dinheiro. A pena de morte foi abolida em nosso país, senhora? Talvez ela volte a ser instaurada. Uma homenagem ao grupo Titãs, com conexão entre os anos 80 e os dias de hoje. Essa é a proposta do musical Cabeça, um documentário cênico. No palco, as canções do álbum Cabeça Dinossauro, de 1986. A violência contra a mulher é colocada em pauta no Rio de Janeiro com a peça Mansa. Amanda Miraci e Nina Froze interpretam 2 irmãs que matam o pai depois de vários anos de abuso em cárcere privado. A extinção do crocodilo pré-histórico pode não ser muito diferente do destino do homem na Terra. Ainda no Rio tem lançamento do DVD Ao Vivo no México, do cantor Daniel Boaventura. O repertório conta com uma seleção de canções em inglês e espanhol. Na capital paulista, a arte do circo acrobático é apresentada em Vitória Régia. O cenário é um imenso espelho d'água com projeções e efeitos de chuva para tratar do universo feminino e do amor. Também em São Paulo, Letícia Sabatella e Fernando Alves Pinto apresentam A Vida em Vermelho, com entrada franca. O espetáculo traz um encontro fictício de Bertolt Brecht e Edith Piaf. As apresentações são de quinta a domingo. E agora a dica é do CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Baseado na literatura de Machado de Assis, o musical infanto-juvenil Contos Partidos de Amor trata de amor e ciúme com uma pitada de bom humor. Sentimentos presentes no dia a dia de crianças e adultos. Para encerrar o Leitura Dinâmica de hoje, tem clipe novo da Anitta. A música toda em espanhol aí se chama Medicina e o vídeo teve uma mega produção. Foi gravado em 6 países: Colômbia, Japão, Estados Unidos, África do Sul, Índia e, claro, Brasil. Bom fim de semana, até segunda-feira.